Olá a todas e a todos. Na última oportunidade, conhecemos uma vasta gama de modelos que a ciência política formulou para analisar e interpretar o funcionamento dos processos políticos. Nessa apresentação, vamos conhecer duas abordagens com mais profundidade. O modelo sistêmico de David Easton e a abordagem do ciclo de política, cujas origens estão ligadas ao Harold Lasswell. A escolha dos dois modelos se deve ao fato que eles encontrarem respaldo grande na comunidade epistêmica que trabalha com avaliação de políticas públicas. Os conceitos que vocês vão conhecer nessa subunidade estão todos ligados aos dois modelos em destaque. São eles no modelo de Easton: input-output, ou entrada-saída, wants, demands, ou desejos difusos e demandas, support, feedback loop, o apoio e retorno. No modelo do ciclo de política, é importante conhecer as características de cada uma das fases do ciclo, que são a identificação de um problema, a formação de uma agenda, a formulação de alternativas, a tomada de decisões, a implementação da política, a avaliação da política e a extinção da política. As primeiras aproximações entre a teoria de sistemas e a ciência política datam dos anos de 1950. Estão vinculados, sobretudo, ao trabalho de David Easton. Easton visava, através dos seus trabalhos, subsidiar uma ciência política que, nesse período, ficou caracterizada por uma proliferação de estudos empíricos. No entanto, sem um embasamento teórico, esses trabalhos não passaram de coletas de dados. Fornecer um arcabouço teórico que, ao mesmo tempo, seria capaz de orientar pesquisas empíricas e explicar o funcionamento do sistema político foi a tarefa que Easton se colocou. O sistema político é caracterizado por um conjunto de interações dentro de uma sociedade que tem como objetivo a alocação autoritária de valores. O Estado assume a função de mediador nos conflitos que resultam dos diferentes interesses que existem na sociedade. Easton trabalha com o conceito analítico de sistema. Isso significa que os sistemas formados por um conjunto de interações são uma realidade empírica que pode ser pesquisada. A interação política tem a sua base material nas pessoas que assumem papéis políticos e que atuam movidos por motivos de racionalidade. O buscar dos atores por decisões vinculantes para o coletivo é o mecanismo que mantém o sistema político. Os limites do sistema político são definidos pelas estruturas políticas que contemplam, entre outros, os partidos, a administração pública e grupos de interesse. A manutenção do sistema é condicionada à manutenção de suas fronteiras. Por isso é importante que a política marque a diferença entre interação política e interação não política. O sistema político interage com o seu ambiente através de demandas que estão sendo formuladas para o sistema e que podem ser transformadas em decisões políticas. O serviço que o sistema devolve para o seu ambiente, em forma de uma decisão vinculante de alocação, gera, por sua vez, apoio para o sistema político. No lado da demanda, Easton distingue entre demandas e apoio político. Fora disso, existem desejos difusos, tais como poder, prestígio,
bem-estar que só se transformem em uma demanda se eles buscam uma decisão vinculante. A capacidade reduzida do sistema político em processar demandas faz necessário uns mecanismos de redução das demandas. O primeiro desses mecanismos consiste em estruturas que direcionam a transformação de wants em demands. Cada sociedade tem o seu próprio entendimento sobre a amplitude dos assuntos que devem ser da competência do sistema político. Com isso, somente aqueles desejos difusos que cabem dentro da competência do sistema político podem se transformar em demandas. O segundo mecanismo que reduz as demandas para o sistema político são os gatekeepers, porteiros em português. Eles possuem a capacidade de filtrar as demandas que entram no sistema. Outros meios para reduzir a demanda são o agrupamento de demandas similares e a sua compressão temática. Esses mecanismos de absorção de demandas fazem com que no sistema político prevaleça o tratamento simbólico das demandas. No entanto, o frequente não atendimento de demandas através de decisões vinculantes pode gerar problemas sérios de apoio para o sistema e para futuras demandas. A forma mais importante de apoio que isso vislumbra é a convicção que as posições de autoridade e poder no sistema político são o resultado de procedimentos transparentes com regras claras. Esse apoio geral ao regime político é fortalecido se os portadores da autoridade mostram as qualidades que se deles esperam. As saídas do sistema político são as decisões vinculantes que, por sua vez, vão gerar no futuro novas demandas para o sistema. As novas demandas articuladas a partir de decisões políticas oferecem ao sistema político um retorno sobre a receptividade de sua ação na sociedade. Com isso, a política pode aprender e modificar a maneira como ela reage a uma nova demanda. O grau da mudança é influenciado pela percepção que o sistema político gera de sua atuação na sociedade. Essa percepção, por sua vez, é resultado de impressões que as autoridades ganham por meio de sua estrutura partidária, de meios de comunicação em massa ou através de contatos com a sua base. Outros fatores que influenciam na maneira como as autoridades vão responder às demandas são o seu reconhecimento de relações sociais e os recursos disponíveis. No entanto, muitas vezes as decisões se baseiam mais na intuição ou em experiências passadas dos decisores. Essas tradições constituem uma memória social. No que tange à esfera das políticas públicas, o modelo analítico mais usado é o Policy Cycle, o ciclo de política pública. O modelo heurístico, inicialmente elaborado por Harold Lasswell, um dos fundadores da ciência política norte-americana, descreve o processo político como uma sequência de fases distintas. A saber, primeiro, a identificação de um problema. Segundo, a formação de uma agenda. Terceiro ponto, a formulação de alternativas. Quarta fase, a tomada de decisões. Quinta fase, a implementação da política. Sexto passo, a avaliação de políticas. E
Sétimo ponto, a extinção da política. A identificação de um problema político não é algo óbvio e uniforme para todos os sistemas políticos. Via direta, pelo menos 3 condições são necessárias para transformar um fato social em um problema político. Primeiro, a percepção desse fato social como problema precisa ganhar uma amplitude social. Atores relevantes no processo político precisam compartilhar da identificação do problema. Segundo, o problema precisa ser delimitado no que tange à identificação dos elementos que são capazes de descrever e explicar o fenômeno. Terceiro, é necessário que se apresentem possíveis soluções para o problema identificado. No modelo do ciclo de política, a percepção de problemas, a sua delimitação e a apresentação de soluções são tarefas de atores políticos, que não são somente indivíduos, mas incluem também os partidos e as organizações não governamentais. No momento em que um problema tem a sua relevância reconhecida no âmbito da política, ele integra a agenda política. A agenda política é o conjunto de manifestações políticas que tem como assunto comunicativo um problema. Essas manifestações podem constar em programas políticos, em planos governamentais, ou em atribuições de organizações políticas. Os meios de comunicação de massa têm um papel importante na formação da agenda política. Eles são formadores de opinião pública e problemas que conseguem entrar na agenda da grande mídia têm chances maiores de adentrar na agenda política. No entanto, entrar na agenda política é somente uma condição necessária, mas não suficiente para que um problema seja objeto de uma política pública. Diante de uma demanda teoricamente ilimitada, a política precisa tomar decisões em relação à importância de um assunto na hierarquia dos problemas que serão objeto de políticas públicas. Alcançado um papel de destaque na agenda política, o problema se torna objeto de disputas discursivas para estabelecer a versão hegemônica referente à definição de suas causalidades, a escolha de soluções desejáveis, a transformação dos resultados desejados em objetivos e metas e aos instrumentos a serem usados. Nessa fase, as análises de políticas públicas se fazem presentes no sistema político. Partem dessas análises as recomendações e as estratégias para aumentar a probabilidade de transformar as ideias em políticas públicas efetivas. O quarto passo no ciclo da política destaca o processo de tomada de decisão. Nele há a manifestação pública em favor de uma das narrativas criadas para vincular o problema às soluções. Nesse processo, alguns padrões ficam visíveis. Entre as principais visões teóricas da ciência política que buscam descrever essa fase são os modelos de racionalidade, o incrementalismo e o modelo da lata de lixo. Os modelos de racionalidade compartilham da interpretação dos processos decisórios como procedimentos guiados pelo cálculo racional. Porém, eles se distinguem
pelo grau de racionalidade que eles admitam. No modelo da racionalidade absoluta, a busca é pela melhor opção possível. O modelo da racionalidade limitada reconhece que tomadores de decisão lidam sempre com limitações cognitivas e informações incompletas. Assim sendo, a decisão é a escolha de uma opção satisfatória e não necessariamente a melhor. Os modelos de racionalidade partem de uma visão idealizada do processo decisório. O incrementalismo, por sua vez, reclama para si uma visão mais realista do processo. Na sua interpretação, o processo decisório comporta mudanças e revisões contínuas da interpretação dos problemas e das soluções. As decisões inabertas não podem ser vistas independente das decisões do passado, que, por sua vez, criaram estruturas e instituições. Dessa maneira, a tomada de decisão requer uma adequação a decisões anteriores. Por último, os atores políticos tomam decisões sob o ponto de vista de sua viabilidade e do seu ganho político. O modelo da lata de lixo tem a sua origem na teoria das organizações. Esse modelo descreve o processo decisório como uma confluência de 4 tendências. A existência de problemas que representam olhares e opiniões distintas e não estáveis. A existência de soluções que são resultados de iniciativas individuais ou coletivas e não necessariamente estão ligadas a um problema específico. Participantes que não participam sempre de forma contínua do processo decisório e que têm outras demandas para atender. E a última tendência: existem oportunidades que facilitam escolhas e decisões. A abordagem parte do pressuposto que decisões não ocorrem em função da gravidade de um problema, mas sim de circunstâncias e momentos em que as tendências acima descritas encontram momentos de convergência. O quinto passo na sequência do ciclo de política se refere à implementação de políticas públicas. Nessa fase, as decisões políticas serão transformadas em ações concretas de políticas públicas. Diante do fato que muitas soluções que se tornaram políticas públicas, mas não foram capazes de solucionar os problemas que deram origem à sua formulação, fez com que a ciência política começou a elaborar modelos para explicar as falhas da implementação. As análises mostraram que as falhas de implementação não podem ser explicadas somente através de problemas técnicos ou administrativos. Muitas vezes, os motivos de uma política fracassada encontram-se já na formulação da política, que parte de uma descrição errônea do problema. Nas análises da fase de implementação de uma política, se firmaram nos últimos 40 anos uma série de abordagens com objetivos de estudos diferentes. Isso se deve, por um lado, ao fato que alguns modelos se mostraram simples demais para retratar a realidade complexa que se apresentou na análise detalhada do processo de implementação. E, por outro lado, os desenhos e os arranjos institucionais e as técnicas e procedimentos de administração estão em permanente transformação. Como exemplo de um modelo que ficou criticado pela sua simplicidade, podemos citar o modelo top-down. Ele corresponde ao entendimento tradicional da política, onde o legislativo elabora a política e a administração operacionaliza os programas e os projetos
e se torna responsável pelo sucesso ou fracasso da política. As pesquisas e teorias mais recentes sobre implementação focam no processo de implementação e buscam desvendar as teias de organizações, articulações e interesses que se formaram e que favoreceram ou dificultaram a implementação. O foco está, assim, no processo da implementação. Vamos retornar mais adiante ao processo de implementação de uma política e aprofundar o olhar sobre os modelos explicativos hoje em uso na ciência política. A avaliação da política, que é a sexta fase do ciclo de política, tem como objetivo um julgamento sobre o sucesso ou a falha da política implementada. Essa fase pode fornecer informações importantes sobre os desdobramentos que as ações e programas tiveram no dia a dia dos destinatários da política. Munidos dessas informações, o agente político pode dar prosseguimento à política, modificar e ajustar a intervenção ou optar pela extinção da política. A extinção de uma política forma o último estágio no ciclo da política. Os principais motivos para a extinção de uma política são: o problema que deu início à política foi resolvido, as ações da política falharam na sua capacidade de solucionar o problema persiste, mas a opinião pública mudou a sua percepção em relação à gravidade e importância. Ele simplesmente saiu da agenda política. A extinção de uma política pública, mesmo comprovada a sua ineficácia, não é um passo simples. Ela sempre envolve um potencial muito alto de conflito. Sobretudo, políticas redistributivas, por exemplo, Bolsa Família, e distributivas, por exemplo, os royalties da mineração, evocam protestos dos beneficiários e conflitos com os grupos pagadores. Nesse caso, a capacidade de mobilização da opinião pública que os interessados possuem é de fundamental importância. Vamos resumir. Conhecemos nessa subunidade mais dois modelos que procuraram compreender o funcionamento da política. David Easton usou os instrumentos da teoria de sistemas dos anos de 1950 para elaborar uma visão sistêmica da política. Ele chamou atenção para o fato que a política precisa, de forma contínua, assegurar o reconhecimento social de sua atuação. Isso requer decisões políticas socialmente validadas pela população. Outro ponto importante que se pode extrair do modelo sistêmico é o reconhecimento que o sistema político funciona para o resto da sociedade como uma caixa preta. Não existe uma previsibilidade em relação aos problemas que vão entrar na agenda política e muito menos ainda em relação às soluções que o sistema elaborar para os problemas selecionados. O modelo heurístico do ciclo de política deve sua reputação ao fato que ele desdobra um processo de alta complexidade em uma sucessão de pequenos passos, facilitando assim o processo de análise e compreensão do jogo político. Nos trabalhos de avaliação de políticas públicas que vamos conhecer no decorrer da disciplina, ambos os modelos serão encontrados com frequência, nem sempre na sua forma original e nem sempre referenciadas de forma explícita. Muito obrigado
pela sua atenção.